No programa de hoje, vamos falar sobre opções de trabalho nos Estados Unidos para quem está com visto de estudante. Hoje vamos receber novamente a nossa convidada especial, Domitila Bicudo, diretora da Beulah High University aqui em Atlanta, na Geórgia. Seja bem-vinda novamente, Domitila. Obrigada, para darmos Renata. continuidade ao nosso assunto sobre vistos de estudante, mas hoje nós vamos focar um pouco mais na questão do trabalho, as opções de trabalho para estudantes que finalizam seus cursos aqui nos Estados Unidos, né? Domitila, tem uma pergunta, né, que muitas pessoas fazem sobre a questão da continuidade. Por exemplo, um estudante que está com visto F1 aqui e deseja dar continuidade até o seu estudo, mas com uma opção para que ele possa trabalhar. E aí tem os famosos OPT e CPT. Exato. Né? Como é que você explicaria isso para um estudante? Quais são essas opções, OPT e CPT, a diferença entre um e outro? Tá. Vamos falar então primeiro sobre a diferença de programa para o estudante de F1 aqui nos Estados Unidos. Você tem o estudante de degree, que é o estudante de bacharelado, associate, doutorado, mestrado, e o estudante de inglês. O estudante de inglês, que faz só inglês, ele não pode trabalhar. Não existe nenhuma regulação que permita que ele trabalhe nos Estados Unidos durante o programa de inglês. Os estudantes de degree, eles podem ter algumas alternativas. Vamos falar então primeiro sobre o CPT, que é chamado Curriculum Practical Training. É uma regulação que permite que o estudante dentro do programa possa trabalhar. E vai depender muito do programa que ele está inserido e de como a faculdade vai lidar com esse programa. Geralmente, você tem um semestre onde você precisa se matricular numa classe. Essa classe é para estágios, ela é feita para você ter esse treinamento fora, essa experiência fora no mercado de trabalho. Quer dizer, é um estágio. Exato. Né? Pode ser remunerado, não remunerado, mas é uma oportunidade para você estar inserido no mercado de trabalho norte-americano. Existem programas de STEM, que é de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, que vão ter talvez mais oportunidades para estudantes estarem dentro do CPT. Talvez você possa fazer mais que um semestre. Então, quando o estudante ele vai para uma faculdade que oferece o CPT, é super importante que ele entenda que programa ele está fazendo, se aquele programa oferece CPT e quanto tempo de CPT. Então, não é simplesmente achar que você vai ter o CPT naquele programa e você vai poder trabalhar durante todo o programa. Mas é uma alternativa e a melhor forma é sempre conversar direto com o DSO, o PDSO da escola, para planejar essa alternativa de CPT. E aí você também tem o OPT. O OPT é o Optional Practical Training. Você pode ter uma autorização de trabalho da imigração para poder fazer a tua experiência no mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos. A diferença é que o CPT ele é uma autorização interna com a escola. Existe todo um protocolo que você faz com a escola. O OPT é uma autorização da imigração, onde você recebe o cartão de autorização de trabalho. O IED, exato. Né? Você tem Pre-Completion OPT e Post-Completion OPT. Pre-Completion é antes de você graduar e o Post-Completion é depois de você graduar. Então, tem várias alternativas e é importante que já no primeiro semestre você marque um horário com o chair do seu departamento, com o seu PDSO, para poder planejar o tempo de trabalho que você pode ter, para poder mandar seu currículo, para ter um planejamento mesmo de carreira. E você possa usufruir tanto do CPT quanto do OPT
o maior tempo possível. Se programar, né, com antecedência é fundamental, né, Domitila? Porque tem muitos estudantes que deixam ali para a última hora. Exatamente. Né? E aí não conseguem uma posição que talvez fosse dentro da área deles, não usufrui do tempo que eles poderiam ter com esses programas. Então, a melhor recomendação seria eles começarem a investigar isso e ver todas as opções. Logo no primeiro semestre que eles começarem a estudar, eles já começam a se informar, pelo menos, sobre as possibilidades, né? Exatamente. De OPT, de CPT, tudo isso, para que possam se programar e não perder tempo, né? Uma coisa importante é, geralmente, eles não vão poder iniciar o OPT ou CPT antes do primeiro ano acadêmico. Sim. Então, esse primeiro ano acadêmico, seja no bacharelado ou no mestrado, é o ano para eles se planejarem. Eu posso, então, daqui a um ano, imaginar que eu posso mandar meu currículo, posso tentar ver quais empresas têm possíveis posições de estágio. Então, é esse primeiro ano que você não é elegível para trabalho, mas que você pode se planejar com esses programas. Com certeza. Domitila, outra questão muito importante é a diferença entre os vistos J1 e F1, que muitas pessoas também ficam confusas, né? Quando vêm para cá, ou querem vir para os Estados Unidos, ainda nem planejaram ainda, mas elas ficam querendo saber, é um J1 ou é um F1? Quando procuram a escola, como é que você aborda essa questão do J1 e F1? Vocês oferecem algum tipo de sem ser F1? Ou vocês têm algum outro tipo de programa? A Biola ainda não oferece o J1. Nós né? estamos no processo de obter o J1. Mas algumas universidades oferecem. E a grande diferença entre o J1 e o F1 é quem está fazendo o sponsorship. Quem está financiando o seu programa. Geralmente o F1 ou é o próprio estudante ou é uma third party, uma terceira pessoa, um parente, um amigo. No J1, geralmente são organizações não governamentais que possuem iniciativas para estudantes estrangeiros estudarem aqui nos Estados Unidos, ou o próprio governo, ou o governo americano, ou o governo do seu país. Que oferecem, né? Exato, bolsas. Por exemplo, a Fulbright Scholar é uma iniciativa do programa americano para J1. Então, você tem scholars, você tem professores, e geralmente de J1 já vem inserido a permissão de trabalho. Mas existem outros requerimentos, como, por exemplo, você precisa ter um plano de saúde, né? Você não pode vir sem um plano de saúde com o J1. O F1 já não é obrigatório. Não é obrigatório. Então, existem algumas diferenças, mas a grande diferença, se eu tivesse que dizer, seria quem está financiando o teu programa aqui nos Estados Unidos. Sim. Domitila, a questão da manutenção, né, de um visto, né, de um status para quem está aqui ou de quem vem com visto, para uma opção de visto de trabalho depois é importantíssimo, né? A gente tem que frisar isso sempre, a importância do estudante manter o seu status aqui nos Estados Unidos sem violar. Quando a gente fala violação de status, a gente está falando de procurar não ter nenhum histórico criminal, procurar não trabalhar, né? Nada que possa gerar uma inadmissibilidade para um visto de trabalho no futuro. Exato. Fala um pouquinho para a gente sobre a questão dessa manutenção do F1. Vamos falar, é uma lista um pouco grande, mas eu vou tentar listar as mais importantes. A primeira coisa, quando você inicia os estudos, preste atenção no teu acúmulo de faltas. Cada programa vai ter um limite, cada programa vai ter uma maneira de computar essas faltas e você precisa entender como é que elas funcionam. É o professor, é a escola, ou seja, entender quais são as regras da escola para essa computação de faltas. Então, você faltar demais, a escola não pode colocar o teu visto em risco. As tuas notas também. Muita gente acha que você ir de boa ali, sem ter uma coerência na tua jornada acadêmica,
não faz diferença, mas faz. Então, um estudante, por exemplo, que não passa numa classe, ele automaticamente ficou sem a carga horária necessária. Então, por exemplo, um estudante que está fazendo bacharelado e precisa de 12 créditos no semestre, e ele não passou uma classe, automaticamente ele não teve as 12 horas. Então, isso já coloca também em risco o status, porque ele ficou abaixo da carga horária que ele precisava fazer no semestre. E aí, nessa questão, como é que funciona? A escola, quer dizer, vocês têm que reportar tudo, né, para a imigração. Sim. E aí, corre o risco da imigração criar problema com essa questão Sim. de ficar fora do mínimo requerido. Sim. Todo semestre a escola precisa fazer registros dos estudantes que estão matriculados, como esses estudantes estão progredindo. Eles, às vezes, fazem auditorias onde eles pedem o histórico escolar do estudante. Às vezes é bem pontual e às vezes é bem aleatório. E se algum histórico escolar está com uma carga horária discrepante, já é motivo para terminação. E aí gera várias consequências para o estudante, restabelecimento de status, enfim, é um pouco complicado. Então, a attendance são as faltas e as notas, acho que é algo importante que o estudante precisa ter em mente aqui nos Estados Unidos. E, obviamente, saber, estar atento às regulações imigratórias. Sim, o que pode e o que não pode. Exato. Procurar manter dirigir, os seus passaportes precisam estar em dia. Muita gente esquece de renovar o passaporte e às vezes vai viajar, você está com 3 meses para expirar o passaporte, não pode embarcar. Então, é manter essa documentação em dia, manter os seus I-20s. A escola não tem obrigação de manter todos os I-20s por mais de um ano. Então, cada I-20 que o estudante recebe, é importante que ele tenha essa documentação em ordem. Sim. É muito importante isso que você falou, Domitila, porque às vezes eu recebo ligações de pessoas que ficam com dúvidas, né, em relação a isso. E a gente sempre fala, olha, a sua escola, você deve entrar em contato com a sua escola, porque com certeza eles, né, fornecem informação, são sempre ali atentos com relação a essa questão de manutenção de status, o que precisa, isso tudo tem nas informações, mas aqui a gente sabe que muita gente às vezes fica ou assim sem graça de perguntar, fica tímido ou não se sente à vontade, mas é importante a gente ressaltar aqui, sempre mantenha esse contato, né, muito próximo com a administração da escola, para não ficar fora de status. Por quê? A pessoa que fica sem status, ela depois não pode ajustar para um visto de trabalho. Exato. Né? Exato. Então, infelizmente, eu recebo ligações, eu tenho consultas com estudantes que ficaram fora de status e muitas vezes não tem nem como restabelecer esse status mais. E no futuro eles são prejudicados porque termina, fica no record sem poder deles. Nem fazer um outro visto de estudante e começam, né, e nem conseguem ter um visto de trabalho, não conseguem fazer nada, eles ficam totalmente paralisados em termos imigratórios. Então, muito importante isso. Falando em perda de status, vamos falar um pouquinho sobre o processo de restabelecimento de status. Né? Se o estudante perde o status, como é que a gente sabe que tem o processo de reinstatement, né, de status, como é que isso é feito, como é que a escola tenta ajudar os estudantes nesse sentido, o que você tem visto na prática em termos de percentagem de situações positivas de restabelecimento, ou a maioria não é restabelecido? Quais são as maiores possibilidades de restabelecimento? Em que situação? Doenças, eu sei que às vezes tem muita gente que fica doente, pessoas que ficam doentes, tem que faltar, não tem como, perde o status, e aí dá uma pincelada nisso pra gente. Vamos falar então sobre alguns requerimentos para quem quer fazer restabelecimento de status. O estudante, a partir da data que o estudante foi terminado, que ele perdeu o status, ele tem 5 meses para requerer junto à imigração esse restabelecimento.
Depois desses 5 meses, fica um pouco complicado, porque você precisa ter uma razão muito sólida para o agente que vai receber o teu caso aprovar esse restabelecimento. Então, precisa ter isso em mente. Existem vários motivos pelos quais os estudantes perdem o status. A questão da manutenção de attendance, notas, extensão de 20s, estudante que esqueceu de se matricular, se ele passou por alguma questão médica. A escola tem sempre uma alternativa para quem está passando por uma questão médica. Então, se é esse o caso do estudante, eu aconselho procurar a direção. Mas se acontece, a escola vai realmente avaliar se aquele restabelecimento pode ser feito ou não pela escola. Então, a escola não é obrigada a endossar o restabelecimento simplesmente porque o estudante está requerendo. Cada escola tem um processo, tem um protocolo. Na Beulah, a gente tem um comitê, onde a gente avalia a situação da razão pela qual o estudante perdeu o status. E aí, se a escola decide endossar aquele reinstatement, a gente faz um I-20 endossando o reinstatement. Existe toda uma conversa, porque o estudante precisa enviar uma série de evidências explicando também por que ele perdeu aquele status e por que ele merece ser restabelecido. Então, é um processo longo, demora geralmente de 6 meses a 1 ano para a imigração. Essa é a nossa experiência. Obviamente, eu não estou dando garantias aqui que é esse o período, mas geralmente tem sido 8 meses, 1 ano, para a imigração responder se você vai ser restabelecido ou não. E nesse período, o estudante, como é que fica a situação do estudante? O estudante fica fora de status. Fica fora de status mesmo, né? Fica. Ele precisa correr o risco e ficar aqui esperando. Ele vai estar com o I-20, mas esse I-20 ele não pode ser alterado, datas. Então, se ele perdeu o prazo de driver's license, por exemplo, ele não vai poder renovar a driver's license. E outra coisa importante é que durante esse período de reinstatement, é importante que ele esteja estudando. Então, ele não pode pedir reinstatement e não estudar, porque isso vai tipificar que ele não está comprometido com aquele pedido que ele está fazendo. Então, ele pede o reinstatement e continua estudando. Até que venha a aprovação ou a negação desse pedido. É difícil eu dizer a porcentagem de quantos reinstatements a gente teve aprovado ou negado, mas a gente teve já casos de sucesso e a gente teve casos que realmente foram negados. Mas, geralmente, os casos que foram negados é porque não houve como estabelecer evidência suficiente de que a perda foi fora do controle do estudante. Então, é preciso muito cuidado na caminhada, né, do estudante aqui, para que essa perda de status não seja provocada de maneira boba, né? Entendi. Como uma falta, esqueci de me matricular e demorei para entrar em contato com a escola. Às vezes você pensa que 1 mês é pouco, mas 1 mês já passou 30 dias, você foi terminado já há 30 dias. Então, aquilo não vai estabelecer para a imigração algo que seja... Mas por que você ficou 30 dias sem se comunicar com a escola? Sim, né? É verdade. Então, é importante que o estudante esteja atento a deadlines, prazos, a tudo isso. Muito importante. E quando, vamos dizer, no caso de sucesso do reinstatement, né, do restabelecimento, aí, se for aprovado, esse estudante, ele é considerado, quer dizer, é retroativo, né? É como se fosse a gente chama de nunc-pro-tunc, que volta, ou seja, ele nunca perdeu o status, na verdade, ele foi restabelecido desde, ele nunca houve uma quebra da continuidade, até porque o estudante continuou estudando, não quebrou essa continuidade nos estudos. Exato. Né? E aí, dentro do sistema nosso da Civis, ele volta a ficar ativo. E as emissões de I-20, que é a documentação que ele precisa para provar que ele está estudando, pode ser novamente refeita. Refeita, né? Interessante. Domitila, vamos falar um pouquinho sobre os vistos de trabalho, né? A mudança de status de F1
por exemplo, para os EBs, para os H1Bs, né? Green Cards, né? Todas as categorias de Green Card para trabalho, é B1, é B2, é B3, é B4, enfim, todos. Me fala sobre essa questão, a importância, né, de algumas regras que o estudante precisa estar atento durante esse processo de mudança de status para um visto de trabalho. Bom, vamos falar então, uma grande recomendação para quem está no F1 e está iniciando os processos para visto de trabalho, HB1, EBs, qualquer outro processo, nem só de visto de trabalho, mas qualquer outro status. Muita gente fica confuso e as recomendações legais também, às vezes, não são muito claras. Alguns dizem que o estudante pode sair quando ele recebe autorização de trabalho, outros dizem que podem sair quando ele já inicia o processo de status. A recomendação da Civis para a escola é sempre informar o estudante de que uma mudança de status ela precisa estar completa. Então, se você está num processo para um outro status, ele precisa ser terminado. Você precisa receber a notificação de que a tua aprovação de um status para outro foi aprovado. Geralmente, para alguns estudantes, esse final é o green card, é a residência. E às vezes falta muito pouco para essa residência, uma entrevista, e o estudante para de estudar. Exato. E às vezes essa entrevista ela é cancelada, ela é anunciada às vezes na frente do estudante. Não vamos dar o seu green card porque você saiu de status antes do tempo. Então a nossa recomendação é que permaneça no F1 até que você receba a aprovação final. Para que não haja nenhum tipo de consequência em que você vai perder tudo aquilo que você galgou durante um tempo. É um risco muito grande. Essa é a minha recomendação também sempre para as pessoas. Eu tenho pessoas que às vezes estão num processo de mudança de status, até não só, como você disse, para visto de trabalho, mas para um visto familiar. Né? Estudante se casou com um cidadão americano, né? E aí vem aquela clássica pergunta: posso largar a escola? Né? Já demos entrada no ajuste de status. Posso largar a escola? E eu falo não. Por favor, não largue a sua escola até que você tenha a aprovação final, esteja com o green card na sua mão, né? Literalmente, porque não sabemos o que pode acontecer, né? No decorrer do processo. Então, continue com a sua escola normalmente. Né? Até o finalzinho, na hora que sair o teu green card, aí sim você comunica à escola que você já está com green card, que você não... Ou, se você quiser continuar fazendo outro tipo de curso, você até pode, mas o F1 não vai mais estar... Né? Determinando ali o que você pode ou não em relação à escola. Você pode até ter você pode continuar estudando com uma carga horária menor. Diferente, exatamente. Esse é o privilégio. Você pode pegar uma classe, ficar part-time. Exato. Então, o processo acadêmico não precisa terminar uma vez que você terminou o teu visto. Se é um projeto de carreira, termine e no teu tempo. Eu tenho clientes que continuaram, né? Porque era o projeto mesmo, ou eles estavam fazendo bachelor's, ou até inglês mesmo, e eles queriam terminar o curso. Porque eles não fizeram o curso só para ficar com o status. Exato. O objetivo deles era realmente aprender inglês ou aprender a profissão lá que eles estão estudando, né? Para se tornarem profissionais, a matéria que eles estão estudando, ou seja, direito, o que for, e continuaram. Então, eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque também é uma dúvida muito frequente, né? Bom, Domitila, nós... queria só, para a gente finalizar aqui, falar um pouquinho sobre a questão atual da nova administração do governo Trump. Como é que está a situação da revogação de vistos e vamos dizer,
revogação da revogação, revogação. através de ações judiciais que estão aí pendentes. Quais são as últimas novidades aí para quem está acompanhando essa questão dos estudantes, né? Nós tivemos notícias aí recentes sim. de estudantes que tiveram visto revogado por uma série de questões, né, políticas, protestos, manifestações e tudo, e outras questões também, criminais, históricos. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que desde o dia 20 de janeiro, isso tem sido algo que tem nos preocupado. A gente ouve duas narrativas, uma, nada mudou, tá tudo do mesmo jeito. Estou falando especificamente de estudantes internacionais. É a narrativa de muito medo, de muito vai acontecer o pior. E eu acho que nesses dois polos tem muita gente não obtendo informações corretas. O que a gente sabe é que sim, os estudantes internacionais têm sido alvo de revogações, de vistos, e que vão por questões políticas até por minor infractions, violações pequenas, multa de trânsito. E a grande questão foi que as escolas que receberam essas terminações de estudantes internacionais não foram avisadas que esses estudantes estavam sendo terminados. Isso, até mesmo dentro da própria administração atual, criou um conflito, porque não era direito que o ICE tivesse feito essas revogações automaticamente. Tanto é que houve um backlash judicial e quinta-feira passada, alguns não, todas as revogações foram novamente restabelecidas, digamos assim. O que a gente não sabe é quantos estudantes já partiram. A única última notícia que nós tivemos que está na Higher Ed Inside, é um website para escolas superiores, onde notícias sobre as mais recentes questões na educação de ensino superior nos Estados Unidos acontece, é que na quinta-feira passada, quando esses estudantes internacionais foram restabelecidos, houve também uma submissão de mudança de policies para admissões de estudantes internacionais e para regras e regulações de como esses estudantes internacionais podem viver aqui nos Estados Unidos. Isso ainda não é oficial, nada chegou para a gente ainda como escola, mas está dentro do plano da nova administração. Então, acho que a recomendação para quem está assistindo esse programa hoje é que estejam mais atentos às possíveis mudanças, porque elas podem acontecer. E eu acredito que todas as escolas estão engajadas em estarem cientes e atualizadas naquilo que está acontecendo, mas pode acontecer essas mudanças e elas podem ser rapidamente. Então, a gente estabelece que a gente segue com as regulações atuais. No caso da Beulah Heights University, toda semana a gente verifica se há qualquer tipo de terminação. Ainda bem que nós não tivemos nenhuma até agora. Isso não quer dizer que elas não estejam acontecendo em outras universidades. Sim. Então, é importante frisar isso, que às vezes a gente fala de uma bolha de 100, 200, 300 estudantes, mas existem quase 4 milhões de estudantes no país. Sim. E muitos estudantes internacionais estão sendo impactados por isso. Então, eu acho que essas são as notícias mais frescas, por enquanto, do que a gente tem. E eu acho que essa é a lição, a gente manter-se informado por veículos que sejam sólidos e que possam oferecer toda a informação por completo. E para o estudante que tem interesse, sempre está muito integrado e em contato com as escolas. As escolas estão engajadas em estarem também com suporte legal. Você é um desses veículos. Então, essa seria a recomendação, que o estudante
Se ele tiver alguma dúvida, alguma pergunta, não tenha medo. A escola ainda vai ser o teu lugar de segurança e de suporte para essas dúvidas. Sim. É muito importante, né, Domitila, que a gente esclareça, né, a população em geral. Não só os estudantes que estão aqui, como os que pretendem vir para os Estados Unidos, estão no processo de aplicação para visto, estudante, tudo, para eles saberem como está realmente, né, a situação, o que está acontecendo, se manterem informados. Como você falou, as coisas estão mudando toda semana. Exato. Né? Toda semana, realmente, e o SCIS tem alguma mudança, né, na política de vistos. Né? Alguma coisa nas regulações, não na lei em si, né? Porque o Congresso tem que mudar a lei de imigração, não é uma coisa fácil de passar, mas a administração está tendo ordens executivas, e aí vem o enfrentamento judicial, enfim. A gente está vivendo um momento de muita turbulência, né, na área imigratória com relação a todos os vistos. Exato, né? exato. Então tem que ficar atento, e eu espero que essa situação se resolva da melhor maneira possível para os estudantes e para as escolas, porque o estudante é a força, né, motriz. Sim. Nesse país é muito importante. O estudante renova a força de trabalho, né? O mercado de trabalho precisa do estudante, e o estudante internacional tem um valor muito grande. Tem. Muito grande. Então a gente precisa estimular isso, a gente precisa educar as pessoas e fazer uma campanha realmente de divulgação disso. Não desistam de serem estudantes. Exato. Mantenham seu propósito de vir para os Estados Unidos estudar, porque nós temos grandes escolas, grandes universidades, grandes programas, e o estudante ainda é muito valorizado. Sim, né, nesse país. Pelas escolas, pelos professores, pela administração. Exato. Né? Os maiores profissionais desse país, a grande maioria é imigrante. Cientistas, né? Exato. É formada por imigrantes. Então vamos continuar aí nessa força. Com Eu certeza. agradeço imensamente a sua presença. Obrigada. A sua sabedoria aqui, para Obrigada. sempre nos esclarecendo, ensinando. Né? Eu aprendo também muito com você, porque você está aí no front line, né? E espero tê-la aqui outras vezes para esclarecer mais dúvidas aí do pessoal que quer vir para cá como estudantes e os que já estão aqui. Volto com todo prazer. Né? Muito obrigada, Dona Obrigada, Tila. Renata. Obrigada a você. Se você gostou do programa de hoje, assine o nosso canal do YouTube, ative o sininho para receber as notificações dos próximos programas, curta e compartilhe com seus amigos. E até o próximo!